E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nisso? Bem-vindos a mais uma análise, onde a gente pega aquela papelada histórica e transforma numa conversa de verdade. Hoje, a gente vai olhar de perto para uma história absurda de sobrevivência. É tipo um jogo de xadrez geopolítico jogado lá no fim do mundo. A gente está falando de um forte português minúsculo que, contra todas as expectativas, bateu de frente com um cerco militar que testou literalmente os limites da sanidade e da força humana. Então, me diz uma coisa, como é que alguém sobrevive a 6 meses e meio de fogo cruzado implacável? Imagina só, acordar todo santo dia durante mais de meio ano debaixo de tiro de canhão, sabendo que a comida tá no fim e que o inimigo tá literalmente ali, na sua porta. Como a mente e o corpo aguentam isso? É exatamente essa loucura que a gente vai desvendar agora. Olha só essa planta histórica, ela mostra perfeitamente onde a gente está pisando. Dá só uma olhada em onde os portugueses tiveram a audácia de fincar a bandeira deles, bem nas margens do Rio da Prata. Era só um pontinho num território gigantesco, mas nossa, esse pontinho ia virar um verdadeiro barril de pólvora na América do Sul. E o que é mais chocante aqui é a ousadia do negócio. Eles foram lá e construíram a nova colônia do Sacramento, exatamente do outro lado do rio, de frente para Buenos Aires, que já era uma baita fortaleza espanhola. Sabe aquela cutucada com vara curta? Foi bem isso, uma provocação na cara dura. Colocar o forte ali transformou o lugar num alvo gigante, criando uma tensão enorme ali mesmo, nas águas do continente. Parte 1. Um alvo no prata. As fundações violentas. Agora, presta atenção nessa linha do tempo, porque é uma verdadeira montanha-russa. Em 1680, o governador Manuel Lobo funda a colônia. E adivinha, a notícia chega em Buenos Aires e os espanhóis ficam compreensivelmente furiosos. Em agosto do mesmo ano, o governador espanhol José de Garro não pensa duas vezes. Ele junta uma tropa pesada, desce o rio com o apoio de milhares de indígenas das missões e simplesmente arrasa o forte num assalto devastador, levando todo mundo prisioneiro, inclusive o Manuel Lobo. Mas aí, um ano depois, em 1681, depois de muita papelada e burocracia lá na Europa, um tratado devolve esse exato pedaço de terra para Portugal. Ou seja, a vulnerabilidade e o caos já vieram no pacote desde o dia 1. Parte 2. O cerco implacável. O laço se aperta. As fontes da época descrevem a situação com palavras que dão até calafrios. Eles falam em um bloqueio e um sítio que, aspas, se foram apertando. Sente a claustrofobia da coisa? O comandante espanhol Afonso Valdes não queria só atacar, ele queria sufocar. Eles cortaram as rotas, isolaram o forte do resto do mundo, impediram qualquer navio de chegar e começaram a esmagar as defesas de pedra, dia após dia. O tempo aqui virou uma arma letal. Vamos para a parte 3, a resistência heróica e o desgaste de 6 meses. 6 e meio. Deixa esse número afundar um pouco. Não foram 6 dias, não foram 6 semanas. A gente está falando de 6 meses e meio, debaixo de chumbo grosso. E o cara no olho do furacão era o governador Sebastião da Veia Cabral. Ele herdou essa missão, vista por todos como impossível, de segurar as pontas. A gente precisa parar um segundo para dimensionar o nível de exaustão disso. Meio ano mal dormindo, comendo migalhas e com medo o tempo todo, tudo segurado na raça pelo Veia Cabral e pelos homens dele. Foi uma parada assim visceral. Imagina os caras sobrevivendo na lama, cheirando a pólvora, lutando contra um exército muito maior. Eles sofreram um bombardeio que não parava nunca, que destruía os muros na mesma velocidade em que eles tentavam consertar. E pior, isolados, zero chance de receber qualquer ajuda ou reforço lá do Rio de Janeiro. A defesa não era sobre tática avançada, era puramente sobre o limite absurdo da resistência humana. E chegamos à parte 4. A ordem de evacuação, a traição burocrática. E é bem aqui que a história dá uma guinada que, olha, é de cair o queixo. O cerco não acabou porque os muros caíram. Não acabou porque os espanhóis finalmente invadiram. Acabou por causa de uma carta. É isso mesmo. Uma ordem lá de Portugal mandando Veiga Cabral largar tudo e evacuar a praça inteira para o Rio de Janeiro. Imediatamente. Pensa bem, 6 meses e meio de sangue, suor e lágrimas, apagados num estalo para um pedaço de papel que atravessou o oceano. O contraste entre essas duas realidades é simplesmente bizarro. De um lado você tem homens comendo pão que o diabo amassou, segurando a linha de frente sobre o fogo do Valdes. E do outro? Bom, do outro lado tem a galera nos salões luxuosos da Europa, jogando seu xadrez diplomático com taças de vinho nas mãos.
Para a burocracia imperial, a sobrevivência daqueles caras não foi um milagre, não foi um trunfo humano. Eles eram só moedas de troca num jogo de tabuleiro gigante. Mas sabe o que é mais louco? O caos na colônia do Sacramento não acabou ali. O forte continua sendo aquele peão jogado de um lado para o outro nos tratados. Inclusive, a gente vê que em 1735 rolou outro cerco gigantesco, dessa vez com o general Vasconcelos segurando as pontas com sucesso. E no fim das contas, depois de décadas de muito sangue derramado e negociações sem fim, o forte foi finalmente entregue em 1762 para o comandante espanhol Cevallos. E isso me deixa com uma pergunta que não quer calar para a gente fechar essa análise. Por quê? Por que passar por toda essa miséria, lutar com unhas e dentes, segurar uma linha de frente por mais de meio ano, se tudo pode ser apagado num segundo por uma assinatura num papel? É de explodir a cabeça, né? Isso mostra o buraco gigantesco que existe entre a lama de um campo de batalha e o conforto de uma mesa de negociações. Fica aí a reflexão. É pra gente nunca parar de questionar quem é que realmente move as peças do tabuleiro. Valeu por acompanhar a exploração de hoje e até a próxima.